Eu vou colocar uma foto dos atores de Hollywood e dos seus avós pra gente dar uma comparada. Cadê? Você acha que Hollywood conseguiu captar um pouquinho da essência dos seus avós? They certainly got the love story Eles right. conseguiram pegar bem a história de amor por trás. Vera spent time A with my Vera grandmother. passou um She fell in tempo love com a with my minha avó grandmother. e ela She se had so much apaixonou respect pela for minha her. avó. Ela respeitava She does tanto an a minha avó amazingly good job. e ela fez um trabalho excelente. Patrick, on the other hand, O Patrick he's a fantastic actor. é I um love ator everything he fantástico does. e eu amo tudo que ele But he faz. never got to meet my Mas ele não grandfather. My conheceu o meu grandfather passed avô. away before the O meu movies. avô faleceu antes So dos he's filmes going serem by feitos. interviews Então and ele se baseou videos em he's seen entrevistas, online. em vídeos que ele I viu don't na see internet. either of my Então eu não grandparents vejo when I look at the nenhum movies. dos meus avós quando eu But vejo os filmes, I é do claro. think Vera Mas eu captured acho que a her Vera, essence a much atriz, better. pegou a essência da minha avó. É um bom retrato, é um bom filme sobre a história dos seus avós. Embora não seja, obviamente, porque não é um documentário, é um filme, afinal de contas. They're fantasies. É They are fantasia. fantasies. Yeah. É fantasia. The cases are real. Os casos são absolutely reais, 100% reais, real, but the details mas are os detalhes são tudo de Hollywood, tudo. O que exatamente os seus avós acreditavam ou quais são os casos que eles... imagino que seus avós conversavam com você a esse respeito. O que eram isso que eles iam atrás? Eram demônios? Eram espíritos de pessoas que morreram, ou seja, fantasmas? Ou tinha de tudo? Exatamente o que era esse sobrenatural? For my grandparents, Para os meus this is the thing avós. that people don't really understand E é isso que about as the work. pessoas não entendem muito bem sobre o do trabalho. É que a visão deles mudou com o passar do tempo. Pelos primeiros 6 ou 8 anos das investigações deles, eles não acreditavam em demônios. E, infelizmente, na década de 80, tudo era demoníaco. E a gente tinha muitas conversas sobre esse assunto porque eu não concordava. Mas eles se adaptaram e mudaram de novo na década de 90. Na década de 80, o meu avô achava que toda bruxaria era a mesma coisa que satanismo, rock and roll era do capeta. Ele estragou bastante assim a minha infância. Eu não aproveitava, eu não consegui curtir o rock and roll. Mas na década de 90 ele conseguiu entender que ele errou. Então as pessoas não podem pensar nisso como alguma coisa estática. Quando eles analisam as entrevistas antigas, eles não têm que pensar que eles entendem os meus avós por base nisso, porque é um campo de pesquisa e eles mudam de acordo com as evidências. Você chegou a trabalhar com seus avós quando você era adolescente? Você tinha... Isso, eu comecei a ir em investigações reais quando eu tinha 16 anos de idade. E foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Era um caso de um poltergeist, de um fantasma, e foi demais. Sabe, Hollywood deveria fazer um filme sobre esse caso. Porque quando a gente chegou no lugar, o marido e a mulher eles não queriam entrar em casa. Eles estavam aterrorizados. Era uma casinha pequena. E assim que a gente entrou lá, a casa inteira começou a tremer. E a gente ouviu porradas nas paredes em 3 repetições. E os meus avós falavam que isso era uma blasfêmia à Trindade. E quando a gente subiu as escadas, as paredes tremiam. E aí eu olhei no banheiro que ficava no final das escadas e o crucifixo que estava pendurado na parede estava de ponta cabeça, igualzinho em Hollywood. Você viu isso? Eu vi isso. Não, e piora com o passar da noite. O meu avô fez eu sentar no quarto principal, no escuro, enquanto tudo isso estava acontecendo, sozinho. Enquanto eles estavam lá embaixo para fazer uma provocação religiosa para que eu pudesse dizer para eles o que estava acontecendo. E nesse momento, eu ainda tinha medo do escuro. Não, só o escuro, para mim, já era o suficiente para eu me cagar todo. I was right there with you. Eu também. But I couldn't let my grandfather down. Mas eu não podia decepcionar o meu avô. Então, eu fiquei lá sentado 1 hora, ouvindo uns barulhos vindo das paredes, tipo uns rugidos, parecia lobo arranhando as paredes. E toda vez que eles tentavam trazer
essa questão da igreja para cima, no segundo andar, isso desaparecia. E aí eles desistiram, foram embora, e aí eu desci e tudo parou. Mas às 3 horas da manhã foi um inferno. A mulher e o meu avô estavam sentados no sofá, eu estava sentado numa poltrona perto deles. Estávamos fazendo uma entrevista pelo rádio e o marido e um outro pesquisador estavam lá em cima. E a gente estava fazendo uma entrevista pelo telefone. E 2 ovelhas negras chegaram e ficaram parados na nossa frente. A gente tem até uma foto de uma dessas criaturas. E a mulher começou a gritar que o rosto dela estava pegando fogo. E o meu avô colocou a lanterna no rosto dela e a gente viu 2 arranhões assim no rosto dela e começou a pingar sangue no peito dela. E aí o incenso que tinha na cozinha saiu e foi na minha cabeça, na minha cara. Ele quase pegou em mim, eu estava segurando um crucifixo numa mão e o telefone na outra mão. E esse incenso bateu na janela atrás de mim e ele estava dentro de uma panela e essa panela ficou dobrada, mas a janela não quebrou. E eu falei uma coisa que eu não deveria falar. O quê? Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu gritei, que merda é essa? Uou! Aqui... A mulher gritou que ela queria sair da casa e eu falei, é uma ótima ideia. É uma boa ideia. Então eu saí correndo para a porta de entrada e a gente já tinha entrado e saído por aquela porta. E aí a luz começou a piscar. E aí essas ovelhas negras ainda estavam lá, paradas, olhando para a gente. E a cadeira onde eu estava sentado começou a vir na minha direção pelo quarto. E a porta não abria. E aí abriu sozinha. E aí a gente saiu, deixando o meu avô sozinho ali na sala, ainda no telefone, contando para todo mundo o que estava acontecendo. Ele era uma das pessoas mais corajosas que eu já conheci na minha vida. E eu preciso dizer com toda sinceridade que eu sempre serei muito grato a ele por aquela experiência. Porque eu aprendi uma lição muito importante. Eu encarei os meus medos pela primeira vez na minha vida. E na noite seguinte eu fui dormir no escuro pela primeira vez. E eu nunca mais tive medo de nada paranormal. Uau! Caramba, olha isso.